Ela perdeu o pai já há 1 ano e 9 meses e que, assim, o pai era um herói para ela, né? E que no início ela sonhava muito com ele, né? Mas com o tempo isso foi deixando de existir desses sonhos. Aí ela queria saber de você, que eu acho que é algo que muitos de nós passamos, né? Na perca dos nossos entes. Você poderia me dizer o porquê um determinado tempo a gente não sonhar mais com os nossos amores? Será que eles estão num plano mais elevado trabalhando? Ou será que nós, encarnados, não estamos fazendo por onde para merecer tamanho presente em estar com eles em sonhos? Antes de qualquer coisa, eu quero me solidarizar com sua dor. A tristeza que a gente passa pela perda dos nossos entes queridos. Hoje à tarde, eu lembrei muito de um grande amigo meu que eu perdi durante a Covid. Eu senti uma saudade enorme dele. Muita. E eu não era meu pai, mas era um amigo muito especial. E senti muita falta. Então, quero me solidarizar com você por tudo isso que você está passando. O que a gente colhe da literatura espírita sobre essas questões? É muito importante a gente entender que a vida verdadeira não é a vida do corpo, a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, quando o indivíduo ele se desembaraça do corpo e volta para o mundo espiritual, ele está em processo de adaptação. A sua história conosco é muito forte. As preocupações com a vida terrena, elas são muito significativas. Então, é natural que esses companheiros, quando eles estão numa certa condição espiritual satisfatória, que eles nos busquem para dizer, eu estou vivo, eu estou bem, eu quero que vocês fiquem bem, eu estou bem. Então, mesmo que ele não seja uma alma luminosa, mas existe muitas comunicações que acontecem, não necessariamente mediúnica, assim, por um médium e tal, mas no sonho, em que você tem a chance de encontrar. E geralmente nesses sonhos eles aparecem, você vê, aparece rindo, abraça, eles vêm para deixar uma notícia, eu estou bem. E esses sonhos acontecem, eles têm uma certa frequência nesse momento do processo de adaptação no mundo espiritual. Não acontece para todos. Eu sei que tem gente que está ouvindo, puxa, mas eu queria tanto que meu pai se aproximasse, não se aproximou. Então, isso não é para todos, não é uma condição assim, vai acontecer com todo mundo. Não, tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas isso é muito comum, das pessoas desencarnarem e manterem uma certa conexão com os familiares pelos apelos, pelos conflitos, pelas emoções que eles têm. E aí os meses vão se passando e eles vão passando para nós a informação preciosa, qual é? Eu existo e eu estou bem. Mas, ao mesmo tempo, a vida verdadeira, a vida real, porque ele não é simplesmente a pessoa que encarnou, ele é um espírito num majestoso trabalho de evolução a caminho da felicidade, em que ele teve uma existência que acabou de findar, mas ele tem uma história para desenvolver, ele é uma alma marcada para ir ao encontro da felicidade. E aí, novos deveres lhe chamam, sem querer dizer que ele está esquecendo dos entes queridos, mas ele naturalmente vai fazendo com que esse fio ele não fique tão dependente, para que a gente se acostume naturalmente ao processo de adaptação das nossas vidas sem a presença física do companheiro que partiu. E quando isso ocorre, quando a gente vive essa experiência de sentir que o companheiro está se afastando, nós temos, algumas vezes, a sensação de perda. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que ele não me ama mais? Eu não estou vendo mais, o que está acontecendo? É o processo natural da gente reconstruir a nossa história para que ele não fique sendo uma sombra permanente dentro da família, ele aceitar a condição nova, a possibilidade de nós assumirmos os compromissos que são naturais da existência, a gente se reconstruir, ser resiliente, se reconstruir após o golpe, e, ao mesmo tempo, permitir a esse companheiro que ele retome a sua história de vida. Isso, porém, não significa que ele vai romper o laço em definitivo. Ele deverá visitar a casa com razoável frequência, não necessariamente se manifestando, mas cada vez mais substituindo
o sentimento de amor de pai pelo amor de irmão, por aquele grupo familiar, tal como André Luiz se autodefine no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, aonde ele assevera que, até no livro Nosso Lar, ele, quando visitava o lar, ele se sentia pai, se sentia marido, ele se sentia como o encarnado desencarnado. Mas o tempo foi fazendo com que eu refletisse meus conceitos. E hoje, quando visito, já não me vejo mais como pai. Me vejo como o grande irmão de todos eles e passo a ter um amor diferente, um amor mais relacionado com o sentimento de universalidade desse afeto, e não mais naquela condição familiar, daquele laço, meu pai, meu filho, minha mulher, meus irmãos, não. Mas a ideia de que todos, indistintamente, são nossos irmãos a caminho dessa maravilhosa felicidade que Deus quer nos oportunizar.